paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui é a continuação do capítulo anterior, quando colocaram Jesus à prova. E Jesus então fala para as multidões: olha, vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque são escribas e fariseus hipócritas, colocam um jugo no ombro de vocês, que eles mesmos não querem mover com um só dedo. Ou seja, é fácil, né? Eles querem o bom, eles querem o melhor, usam golas talares. Quanto mais alta era a gola, mais conhecimento, mais sabedoria eles tinham. Sabedoria de homens, porque se tivesse sabedoria de Deus, não fariam tais coisas. Então Jesus está dizendo que eles querem ser chamados de mestre, mas olha, mestre é só Deus. Pai é só Deus. Você fala assim: mas eu tenho meu filho, eu sou pai, eu sou mãe. Eles vêm ao mundo através de nós, mas nós não somos o verdadeiro pai deles. Deus concede que eles venham através de nós. Lá em Gênesis, ide, crescei e multiplicai-vos, é a ordem de Deus. Deus nos dá essa permissão, mas não que sejam realmente nossos filhos. São filhos de Deus e nós temos que cuidar deles. Porque se não cuidarmos dos filhos que Deus nos dá, Deus vai cobrar. Ele fez isso, ele fez aquilo. Mas foi isso que eu falei para você fazer? Eu não falei para você cuidar? Você cuidou? Não. Então, sinto muito, mas é uma dura pena, né? E assim vai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus
e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus está criticando os escribas e fariseus hipócritas. E quantos escribas e fariseus hipócritas não existe hoje nos nossos dias? Por fora, sepulcro caiado, aquela coisa linda e maravilhosa. Por dentro, podridão. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. O que nós vemos aí? Vou ser bem claro, quantas igrejas bonitas por fora, mas o que está sendo ensinado lá dentro? A palavra de salvação? A palavra de redenção? A palavra de consolo? Não, só palavras que não levam ao reino de Deus. Criam um reino aqui na terra, como se o reino aqui na terra fosse perpétuo, eterno. Tudo errado. E Jesus fala bem claro: cegos, pessoas que só querem o seu próprio interesse, pessoas que eu estou bem, não quero mais saber de ninguém, eu estou bem, deixa eles para lá. Escribas e fariseus hipócritas. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu:
Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos vendo nos dias de hoje, para ser exato, hoje é dia 5 de março de 2022. Guerras, rumores de guerras. Alguém está atacando alguém por interesse ou por loucura. Não tenho a mínima ideia do que se passa na cabeça de uma pessoa daquela. Parece Hitler. A nação está quieta, mas eu vou lá, eu vou tomar conta, eu vou possuir, eu vou destruir tudo. E não adianta falar. Aí o mundo, então, vamos combater esse hitlerista. Não, não me ameacem, porque eis aqui muitas bombas atômicas e cada uma num ponto estratégico, impondo medo. Mas isso não vai acontecer. Não vai porque o próprio Jesus falou, não tenham medo. É o princípio das dores. Então, temos que ficar vigilante nos dias de hoje. Temos que prestar atenção no que está acontecendo e no que Jesus disse. Porque teremos galardão. E não é aqui, é no reino de Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus está aqui confirmando as palavras de Daniel, as profecias de Daniel. Ele está avisando sobre o que? O fim dos tempos.
ai daquelas que amamentam, ai daquelas que estão grávidas, porque as crianças, os bebês inocentes serão arrancados. Olha só como será naquele dia. Muitos procurarão a morte e não encontrarão. Há um tempo atrás fizeram um filme, havia falta de morte. A morte não existia. Até na guerra, dias de luta, ninguém morria. Não lembro o nome do filme, eu era jovem ainda quando assisti, mas foi uma coisa interessante. Já era o quê? Alguma coisa sobre o Apocalipse. Muitos filmes que nós vemos por aí falam alguma coisa do Apocalipse. As pessoas creem no Batman, no Homem-Aranha, na Mulher Maravilha, mas não creem em verdadeiros filmes que estão sendo feitos relatando uma realidade vindoura. É perigoso isso. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bem claro, né? Temos que estar constantemente em vigilância. Ah, eu trabalho, às vezes o meu pensamento vai longe. Sim, Deus sabe dessas coisas. Por isso que você tem que, antes de começar a trabalhar, antes de sair de casa, Senhor, estou indo para o meu trabalho. Se for hoje que o Senhor me levará para contigo, amém. Mas não deixe eu ficar desapercebido. Esteja sempre comigo, me lembrando disso, me lembrando daquilo, porque o meu trabalho tira a minha atenção, tira o meu foco do Senhor. Temos que estar constantemente em oração, temos que estar constantemente em vigilância. Eu tenho as minhas coisas, tenho os meus afazeres, mas eu tenho algo para fazer que é para Deus, eu não esqueço. Eu estou sempre, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso disso, daquilo, mas eu tenho o meu momento com Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Algumas pessoas que estão na igreja são convidadas a participar de coisas que não são da igreja. Ah, eu vou para lá porque lá eu vou ter lucro, lá eu vou ter dinheiro, lá eu vou ter riqueza, lá eu vou ter fama, lá eu vou ter fortuna. Lá você vai ter muita coisa. Inclusive, se não andar direito, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes.